Então, irmãos, estamos iniciando esse tema importante, batalha espiritual na evangelização, parte 2. E nós estávamos falando na aula passada sobre 3 níveis de batalha, lembra disso? A guerra espiritual em nível de solo, a guerra espiritual em nível de ocultismo, a guerra espiritual em nível estratégico. A Bíblia não fala claramente, especificamente esses termos, mas você estuda esse assunto de batalha espiritual, dá para entender esses níveis, tá? Você fala, nunca vi na Bíblia escrito lá um versículo, estamos em guerra de nível de solo, agora vamos passar para o nível de ocultismo. Você não vai encontrar um versículo assim. Isso é apenas uma classificação assim didática, né? Que os estudiosos encontraram para explicar melhor os vários níveis, que na verdade a batalha é uma só. Então, falamos de vários níveis da mesma batalha. É a batalha da luz contra as trevas. E as trevas, a Bíblia diz assim, que as trevas não prevalecem contra a luz. Então, quando você usa as armas da luz, você sempre tem a vitória. Mas estamos explicando aqui também os vários níveis para ficar mais fácil o entendimento. O que é, por exemplo, o nível de solo? É o aspecto mais comum da guerra espiritual. Trata-se da expulsão de demônios. Eles não se manifestam nas pessoas, as pessoas ficam possessas e têm assim, convulsões e tem aquelas manifestações, inclusive quase sempre físicas, muda a aparência física, a pessoa às vezes cai, a pessoa se contorce, ela perde o seu próprio controle. A pessoa possessa, ela não tem controle sobre si mesma. Então, a possessão quer dizer que ela está possuída. Se ela é possuída, então, quem está no controle é o seu possessor, no caso, que é aquele demônio ou aquele legião de demônios. E naquele momento ela fala coisas ou faz coisas que não está no controle consciente dela. Ela está fazendo coisas ou atitudes ou expressões que ela não faria por sua livre e espontânea vontade. Mas Jesus deu autoridade sobre esse tipo de demônios, que ele chama aqui de serpentes e escorpiões. Esse nome em nível de solo é porque são demônios rasteiros. Então, e Jesus fala assim, vocês vão pisar esse tipo de demônio. Então, você vai pisar porque está no chão, está no solo. Você não pode pisar o que está nas alturas. Só para explicar por que alguém colocou assim essa terminologia guerra espiritual em nível de solo. Então, o evangelismo eficaz será sempre acompanhado desse nível de confronto. Jesus disse em Marcos 16, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura e os sinais seguirão os que crerem. O primeiro sinal que ele coloca aqui é que você está agindo no poder do Espírito Santo. Ele fala assim, no meu nome expulsarão demônios. Eu tenho meditado sobre essa questão da evangelização, porque a igreja tem falhado tanto, porque tem sido tão difícil, tão ineficiente, tão infrutífero, infelizmente, com pouco avanço do evangelho. Porque Jesus deu uma fórmula simples, vocês vão pregar o evangelho expulsando demônios, curando enfermos. Quer dizer, vocês vão pregar o evangelho, mas sempre demonstrando sinais e prodígios. Aí os homens inventaram um evangelho sem sinais de prodígio, apenas com fórmulas evangelísticas. Olha, você vai lá e fala 3, 4 versículos e a pessoa vai entender o evangelho. Mas se a entidade está bloqueada, e se há toda uma nuvem de demônios ao seu redor, então, para nós termos sucesso na evangelização, nós precisamos seguir a fórmula de Jesus, expulsando demônios, curando enfermos, manifestando esses sinais que seguirão os que creem. Se você crê, esses sinais seguirão você. Você não segue os sinais, você não corre atrás dos sinais, os sinais seguem você, os sinais nos seguirão. Mas se você não crê, como muitos não creem, esse sinal não vai se manifestar, tá? Você vai falar de Jesus, mas já não vai ter tanto poder, tanto impacto, tá? Porque em muitos casos haverá muitos bloqueios e você não terá como vencê-los. Então, é importante você entender a força espiritual que você já tem em Cristo, porque os demônios atuam na mente das pessoas. Eles têm capacidade de soprar pensamentos, de pensar que chama de setas inflamadas do maligno, mas são pensamentos também de criar fortalezas na mente, que são pensamentos que vão ficando tão arraigados e tão firmados, que a Bíblia chama de fortalezas, e aí ficam entrincheirados atrás dessas fortalezas, esses demônios. Você não tem como ultrapassar essas fortalezas, a não ser com armas espirituais poderosas, que nós vamos mencionar aqui logo na sequência, tá bom? Então estamos falando de vários níveis de guerra, mas depois vem um segundo nível, tá, mais elevado, é o nível de ocultismo, um nível mais elevado de batalha espiritual. Nesse nível os poderes demoníacos agem através de seus aliados humanos
tais como médiuns espíritas, poderes na maçonaria, de feiticeiros, bruxos, adivinhos, mestres cósmicos da nova era e tantos outros que estão aí praticando alguma forma de ocultismo. E os homens vão buscando esses poderes e ficam aliados de demônios para trabalhar aqui conscientemente, porque eles buscam esses poderes, eles praticam rituais, enfim, eles desenvolvem capacidades espirituais da maldade ou espirituais das trevas, e elas vão então sendo aliadas de demônios nesse nível de ocultismo que nós vamos explicar daqui a pouco. Mas só mencionando o terceiro nível, que já foi passado na aula anterior, é o nível estratégico. São os principais e potestades do mal que dominam determinadas instituições, lugares ou territórios. Espíritos territoriais, demônios que atuam em instituições, que atuam em governos. Temos aí essa questão também, que é um outro nível que vamos estudar na próxima aula. Amém? Mas seguindo aqui então, a questão é que nós nascemos em guerra. Tá? Você não entra numa guerra porque quer. O inimigo já ataca você desde o ventre da sua mãe. Parece que se pudesse dependesse dele, você nem nasceria. Você nasceu por um milagre. Os céus fizeram festa quando você nasceu. Você nasceu, foi uma batalha vencida em todos os níveis, né? Não só nível biológico, mas uma batalha espiritual que aconteceu para você não nascer, ou para você não nascer perfeito, mas Deus estava lá, Deus cuidou de você, você nasceu, e quando você nasceu, não só seus pais sorriram, ou nem os avós fizeram festa, muito mais que isso, os céus fizeram festa, porque ele falou, nasceu mais um para ser meu filho, para ser minha filha. Lógico que Deus sabia que para isso acontecer, teria que ser aplicado a você todo um plano de redenção, que ele já tinha planejado desde a eternidade, para você redimir você, porque você nasceu numa guerra, você nasceu cativo. Imagina uma pessoa que nascia alguns anos atrás, no tempo da escravidão, no Brasil, em outros países de escravidão, e já nasciam filhos de escravos. Eles eram escravos também. Eles não fizeram nada para ser escravos, simplesmente nasceram escravos. Você não fez nada para ter a natureza pecaminosa, você nasceu com ela, você tem por herança, tá? Então, herança não é mérito seu, nem culpa sua. Assim, tá? Então, entenda que nós estamos em guerra. Mas que guerra é essa? Que guerra, meus irmãos? Vocês já sabem, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok? Então estamos nessa guerra. E essas forças do mal, onde nós temos aqui uma terminologia interessante, quando Paulo diz a expressão império das trevas, significa que então há forças imperiais do mal atuando sobre você ou contra você o tempo todo, tá? E quando se fala em império, significa um imperador, todo império organizado, senão seria império. Então as trevas são também um império muito bem organizado, tá? Onde os demônios atuam lá, seguindo os comandos, seguindo as estratégias estudadas por eles, planejadas por eles e aplicadas pelos principados e potestades e hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, que quando fala celestes não quer dizer céu, dos céus onde Deus habita, mas há várias regiões celestes, e uma delas é esta em que os demônios podem transitar aqui nesse ambiente cósmico ou nesse ambiente humano. Eles podem transitar, e essa é uma das regiões celestes que também os anjos de Deus transitam aqui. Mas há um império aí. Então, você, infelizmente, já nasceu no império das trevas. Mas a Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Significa que Deus, então, tira você desse império e resgata você. Mas se você é um prisioneiro de guerra, a questão é a seguinte, né? Não é possível resgatar um prisioneiro de guerra sem luta. Né? Se alguém aprisionou, um país está lutando contra o outro, um exército contra o outro, e esse exército que faz prisioneiros, ninguém vai chegar lá e falar, por favor, liberte-os, eu vim buscar aqui meus colegas de farda. Não. Você tem que vencer o inimigo para resgatar. E acontece isso o tempo todo. Deus resgatando você, mas através de uma grande luta, a grande batalha, né, que aconteceu foi na cruz do Calvário. E Jesus ali, então, ele venceu Satanás. Agora você, no nome de Jesus, tem autoridade para libertar prisioneiros de guerra também. Porém, não sem lutas. Amém? Nós vamos enfatizar, então, nesta lição, na parte 2 dessa série, a guerra espiritual em nível de ocultismo.
tá? Então, neste nível, os poderes demoníacos agem de forma inteligente e organizada através de seus aliados humanos. Quer dizer, pessoas se conectam nesse nível conscientemente, buscam poderes a partir dessa conexão com o reino espiritual maligno, consciente ou inconscientemente sobre se ele é maligno ou não. Algumas pessoas até são bem intencionadas quando buscam esses poderes. Algumas já buscam para praticar o mal, para dominar de maneira perversa, mas alguns até pensando que estão buscando coisas boas. Eles falam assim, isso aqui é um espírito de luz, e assim, mas não é luz, ali é trevas. Mas a gente fica pensando que a luz, ele se envereda por esse caminho terrível do ocultismo. São muitos exemplos que nós temos aqui, como os mestres cósmicos da nova era, todos que praticam também os rituais, ou que buscam as atividades, ou as energias relacionadas com a nova era, espiritismo, com vários níveis, várias diversidades, ramificações de espiritismo, alguns falam até de alto espiritismo, baixo espiritismo, a mesa branca, macumba, umbanda, mas tudo que pratica a busca de espíritos, né, do oculto, espíritos de mortos, que são consultados, tudo isso faz parte do espiritismo, também a bruxaria, a adivinhação, a maçonaria, que aparentemente é uma instituição só social, mas uma fraternidade e tal. Gente, por trás disso, você vê, são muitos graus, vai até o grau 33, quem estudar esses graus, ou quem puder conhecer, apesar que eles procuram esconder o máximo, a maçonaria vai entrando na bruxaria, sutilmente, quando a pessoa já está totalmente envolvida. Aí vem o próprio satanismo, as pessoas que buscam Satã conscientemente. Temos um paralelo aqui também do satanismo, que é hoje o luciferianismo. Eles dizem que são diferentes dos satanistas, até porque dizem que Satanás é mau, mas o Lúcifer é bom, que é um anjo de luz, e que são entidades espirituais diferentes. Bom, o inimigo está camuflando ele de todo jeito, certo? Mas também temos poderes da magia, da feitiçaria. Aliás, feitiçaria sempre buscando poderes para dominar, para controlar forças invisíveis, forças ocultas, seitas orientais das muitas variedades, astrologia, etc, etc, etc. Uma gama muito grande de ramificações, então, que trabalham no oculto. Nós temos alguns exemplos bíblicos, com certeza. Temos, por exemplo, Simão, o feiticeiro, que aparece em Atos 8, versículo 9, Elimas, o mágico, em Atos 13, depois aquela moça adivinha em Atos capítulo 16, quando Paulo chega em Filipos. Temos lá no Antigo Testamento um exemplo clássico, os feiticeiros de Faraó. Essas forças são milenares no sentido que já atuam muito tempo na Terra. O homem sempre entendeu que é uma força maior que atua sobre ele. E se ele puder controlar essa força maior, então ele passa a ter mais poder que as outras pessoas. E é assim então que surgem os poderes da feitiçaria e do oculto. E Satanás, aproveitando esse interesse do homem, esta aptidão natural para crer no invisível, para crer no místico, até porque o homem nasceu adorador por natureza, para adorar a Deus. É na natureza decaída, então ele não consegue adorar a Deus, mas ele busca outras forças. E assim então que, de alguma maneira, os homens começaram a descobrir que é possível se conectar com poderes do oculto. Tá? Até vem um outro estudo interessante, que não dá para entrar em detalhes aqui, mas pode ver quase sempre os poderes do oculto usam altares, alguma forma de altar, pontos de conexão, pontos de contato. Então eles imitam a Deus, até porque Deus, ele instituiu o altar para aqueles sacrifícios que simbolizavam a redenção do homem através da morte de Jesus. E Satanás então também entende que os altares são pontos de conexão com o reino espiritual. Essas pessoas constroem altares também, de uma certa maneira, ou tem altares de ídolos, às vezes são apenas figuras de altares, são apenas símbolos, mas são pontos de conexão com o reino espiritual. Mas vamos lá, que é a história interessante que está na Bíblia, em Êxodo, capítulo 7, quando Moisés então estava argumentando com o faraó para que este o libertasse o povo do Egito. E então Deus falou para Moisés, você vai lá e você mostra meu poder. E a primeira coisa que Moisés fez foi falar, Deus está mandando você libertar o povo, e esse Deus é poderoso. E faraó, você vê que poder que é esse Deus aí? Eu não consigo ver, nossos deuses estão aqui, ó, as figuras deles, os símbolos deles, as estátuas deles. Seu Deus é invisível, que Deus é esse? Aí Moisés falou, Deus é poderoso, ele é invisível porque ele criou o céu e a terra e tal, né? Vai explicando para o faraó. Então vai mostrar o poder, e Moisés tinha uma vara na mão, né? Na verdade essa vara estava
com Arão nesse momento, e ele falou: joga a vara no chão. Assim a Bíblia diz aqui que Arão jogou a vara de Moisés no chão e essa se transformou em serpente. Aí o faraó chamou seus feiticeiros, que já faziam coisas extraordinárias para dominar a mente das pessoas, e a Bíblia diz claramente aqui que realmente eles fizeram algo extraordinário. Olha que poder de feitiçaria que nós já tínhamos há mais de 4.000 anos atrás. Os feiticeiros do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Leia o texto bíblico, que está bem claro, fala assim, ciências ocultas, está lá, na Nova Versão Internacional, na Almeida Atualizada, está lá, ciências ocultas. As ciências ocultas já no tempo de Moisés eram muito desenvolvidas. Você talvez não conheça aqui no Brasil, você não conheça feiticeiros que têm essa capacidade tão grande de transformar varas, pedaços de pau em serpente. Sim, hoje, tá? Eles fazem coisas extraordinárias, alguns até voam, ficam invisíveis. A gente tem contato, hoje eu tive contato com pessoas contando histórias que viram, participaram, as pessoas que estiveram lá do lado de lá e contam os poderes do satanismo, do ocultismo, como é que ele funciona. Isso não consegue dar paz ao coração do homem, dar esperança da vida eterna e trazer a bondade e o amor de Deus, né? Porque são forças do mal, mas são forças reais. Algumas pessoas desprezam, menosprezam, subestimam o poder de Satanás, o poder das trevas. Há teólogos, inclusive, que leem a Bíblia, que eu leio, você lê, só que fala, não, mas isso não é para hoje. E hoje, quando tem manifestação demoníaca, isso já foi questão psicológica, são problemas de distúrbios mentais, então variações da mente. Eles colocam todas as coisas, menos entendendo o que acontece, do que está bem claro na Bíblia. Há poderes de feitiçaria, há poderes do oculto. Diz aqui que esses feiticeiros atuavam por meio das suas ciências ocultas. Olha só que não pararam por aí, tá? Eles jogaram cada um jogou a sua vara e ia se transformar em serpente, mas aconteceu algo extraordinário. A vara de Arão engoliu as varas deles, quer dizer, aquelas cobras foram engolidas, ficaram sem as varas encantadas, né, poderosas da feitiçaria. Mas vamos seguindo aqui, os feiticeiros de Faraó começaram a imitar Moisés também, porque quando Moisés então anunciou as pragas, por causa da resistência de Faraó, aí veio a primeira praga, transformando as águas em sangue, e os feiticeiros conseguiram fazer. O Faraó falou: olha, seu Deus não é tão poderoso assim, meus feiticeiros também conseguem transformar água em sangue, né? Aí depois veio a praga das rãs infestaram todo o Egito, os feiticeiros também fizeram aparecer rã de algum lugar. Interessante como o reino das trevas é poderoso. Mas aí então aconteceu algo extraordinário aqui, surpreendente para o Faraó, né? Na praga dos piolhos, os magos não conseguiram realizar esse milagre. Eles só puderam dizer o quê? Isto é o dedo de Deus. Tiveram que admitir. A partir da terceira praga, não conseguiram mais imitar. E foi até a 10ª praga, inclusive a 10ª, eles não conseguiram evitar de jeito nenhum, que foi a morte dos primogênitos. Mas é interessante que eles tiveram que admitir: isto é o dedo de Deus. Aquela força espiritual da maldade já atuava, né, milênios atrás, continua, e agora de forma muito mais forte. Há uma onda moderna de ocultismo, através de livros, filmes, seminários de esoterismo, nova era, muito conteúdo na internet, presta atenção, há conteúdo explícito, há conteúdo implícito, há conteúdo disfarçado, há conteúdos para crianças nos seus desenhos, nos seus filmes, nos seus jogos, nos seus games. A feitiçaria, o ocultismo está entrando sorrateiramente em todas as casas, principalmente até nas crianças, já cativando as crianças desde cedo. Então os pais não percebem que o filho está tão nervoso, está ansioso, perde o sono, tem pesadelos. Bom, tem poderes do ocultismo atuando aí, tem criança com depressão, tem criança suicidando. Olha, gente, há poderes das trevas estão aí. Os pais devem acordar, começar a buscar discernimento de Deus, tá? Infelizmente, há cristãos que em casa tem doentes, gnomos, cristais, figuras assim, e filmes, e músicas, e desenhos animados, e figurinhas, e historinhas, e sem saber que eles estão se conectando com o reino oculto, com o oculto das trevas. Eles acham que essas coisas, os gnomos, cristais, os duendes, são apenas figuras culturais, folclóricas, modismos, está na moda ter esse símbolo, esse chapeuzinho, essa camiseta. Olha, gente, cuidado, tá? Cuidado. O inimigo está solto e atuando no planeta Terra terrivelmente. Vamos ver então alguns exemplos interessantes da aplicação do que nós estamos falando na evangelização.
Por exemplo, como foi a evangelização em Samaria. A Bíblia diz que então, depois de um grande avivamento que houve lá em Jerusalém, seguiu-se de uma grande perseguição, os discípulos foram espalhados, um deles, que era o Filipe, foi até Samaria e começou a evangelizar, tá? Quando ele começou a evangelizar em Samaria, é interessante que havia naquele lugar, já há algum tempo, um moço chamado Simão que praticava artes mágicas, tá? E assim ele iludia o povo, impressionava as pessoas daquela cidade. Quando o Filipe lhes pregou o evangelho, creram nele, né? Naquele momento, multidões aceitaram o evangelho, foram batizados, tanto homens como mulheres. No versículo 13 aqui do capítulo 8 diz que o próprio Simão também creu e foi batizado. Quer dizer, aquele feiticeiro falou, agora eu também quero seguir esses poderes aí. Ele viu que tinha um poder maior que o dele. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Bom, preste atenção. Um feiticeiro se torna cristão. Mas será que ele tinha se convertido de verdade? Como estava o coração dele? Olha, por que as pessoas buscam a feitiçaria? Você já pensou nisso? Por que as pessoas buscam a feitiçaria? É interessante que na idolatria as pessoas buscam proteção, né? Porque ela tem um ídolo em casa para proteger, um ídolo no pescoço, um ídolo no peito, até tatuado, ou no carro, em algum lugar coloca o ídolo só para proteção. Mas a feitiçaria é a busca de poder. E aquele moço que gostava de poder do oculto, quando viu o poder de Deus, ofereceu dinheiro aos apóstolos para receber também esse poder do Espírito Santo. Olha só, porque nas trevas tudo é comprado, nada de graça. No reino de Deus, tudo é de graça. Então, Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Nas trevas, então, você tem que pagar com seu próprio sangue, tem que pagar com oferendas, você tem que pagar com sacrifícios, seguindo comandos e rituais, etc., de Satanás, para poder ter poder. E ela achou, bom, se eu pagar os apóstolos aqui, eu vou ter esse poder também. Ele queria poder, ele não tinha se convertido de verdade. E aí, então, Pedro, tendo esse discernimento, disse para ele, pereça você e o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você acha que isso aqui é feitiçaria? Isso é ocultismo, onde você faz oferenda, você faz trocas e toma lá e dá cargos assim com o inimigo? Deus não é assim, tá? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração é reto diante de Deus, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então você leia melhor em Atos capítulo 8 para entender o que está acontecendo naquele contexto, certo? Seguindo aqui, você vê que também houve outra grande barreira que Paulo encontrou quando estava na ilha de Pafos, tá? Ele estava evangelizando ali e o procônsul que estava ali, que era o governador da ilha, ele começou a gostar do evangelho, mas havia esse procônsul, ele era influenciado por um falso profeta, que era até um judeu, que era mágico, chamado Elimas, e estava com o procônsul Paulo Sérgio já influenciando ele. Sabe que esses homens importantes, essas pessoas importantes, celebridades, gostam de um guru, gostam de alguém que dê poder para ele, que lhe proteja, que dê dicas e que abra os caminhos, etc. E esse procônsul tinha esse Elimas. Mas quando Paulo chegou, esse homem que era inteligente, que queria ouvir a palavra de Deus, começou a gostar da palavra, a se interessar pela palavra, mas o Elimas começou a fazer oposição, procurando afastar, né, o procônsul da fé. Mas sabe o que aconteceu? Paulo teve um discernimento de espírito muito forte ali, e então, cheio do Espírito Santo, Paulo lhe disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante ficou cego e procurava que o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Olha só, Paulo teve um discernimento que aquele homem estava tentando impedir. E também houve ali um dom que manifestou, e Paulo repreendeu aquele homem que ficou cego. Tinha um dom chamado dom de julgamento, tá? Aconteceu na Bíblia várias vezes. Foi visto na vida do profeta Eliseu, quando ele julga ali o Geazi, e o moço ficou leproso. Houve julgamento quando Moisés fala para que as pessoas que estavam ali contra ele naquela rebelião de Coré iriam morrer, a terra abriu, engoliu aquelas pessoas, morreram mais de 300 pessoas vivas, foram direto para o abismo.
Pedro, Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, quando eles morreram ali, primeiro Ananias e depois Safira, na presença do povo, que mentiram ao Espírito Santo. Olha só, o dom de julgamento é muito forte. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele atuou aí. Vai com muito cuidado. Isso não significa jogar praga nas pessoas, você se vingar das pessoas. Aliás, tem muita gente dizendo assim: olha, a mão do Senhor vai pesar contra você. Ameaças proféticas, ameaças, isso não é dom de julgamento, tá? Isso é fazendo mau juízo, um mau uso do dom, até um abuso de autoridade que no reino espiritual trabalha contra o povo de Deus, não a favor, porque Deus não vai ficar pensando na mão dos seus filhos, ele vai tratar os seus filhos com muito amor e carinho, mesmo que seja através da vara. Mas pesar a mão, como alguns falam, de uma maneira meio vingativa, meio ameaçadora, né? Eu já recebi várias ameaças proféticas também. Olha, se você não fizer tal coisa, a mão de Deus vai pesar. Ele fala: nossa, está ameaçando agora através da profecia? Não, não é ameaça. Não, é ameaça. Não é assim. Dor de julgamento é diferente. O Espírito Santo realmente determina que acontecem coisas assim mesmo. Pode ser terrível, mas é uma realidade. Em outra situação, Paulo já estava chegando em Filipos. Já tinha chegado em Filipos. Interessante que você lê o capítulo 16 de Atos, Paulo estava em Troade. Ele tinha um plano de ficar na região da Galácia, para outros lugares, mas ele teve uma visão e um varão macedônio dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a primeira cidade da Macedônia que ele chegou foi Filipos. E quando chegou ali, ele procurou um lugar de oração e começou a orar ali. Algumas pessoas aceitaram Jesus ali e abriram o coração. E quando ele caminhava vários dias ali para aquele lugar de oração, diz então que ele, passando vários dias numa certa praça, saía ao seu encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Tá? Então, cuidado, muita gente aí profetizando, mas é espírito de adivinhação. Tá? Esse caso era bem claro. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. É interessante a estratégia do inimigo aqui. Por que o inimigo ia fazer propaganda de Paulo, de Silas e daqueles homens de Deus, e dizia assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia o caminho da salvação? Tipo assim, vocês ouvem esses homens são demais. Olha, o inimigo fazendo propaganda do evangelho, mas aquela moça estava infeliz, aprisionada, e Paulo foi se incomodando com aquilo, criando até uma indignação no seu espírito, apesar de ser um marketing interessante, mas vinha do diabo, e Deus não quer nada do diabo, nem marketing, até porque o diabo foi uma coisa aparentemente boa sobre você, uma bajulação, isso é perigoso, tá? Cuidado com as bajulações do diabo, ok? Então, ela repetia isso, aconteceu vários dias, até que Paulo foi se indignando e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Ele na mesma hora saiu. Aconteceu que a parte da moça não conseguiu adivinhar mais, tá? Por isso que ela ficou na paz, maravilhosa, com certeza. Ela era uma escrava, ela fazia aquilo porque ela era obrigada a fazer, dava grande lucro aos seus senhores, mas ela não queria fazer aquilo, ela virou um show, mas quem ganhava eram os outros, e ela era oprimida de Satanás, e ela foi livre. E aconteceu então que, a partir daquela situação, houve uma revolta contra Paulo e Silas, e eles foram lançados na prisão. Ali na prisão aconteceram várias coisas, eles começaram a cantar, louvar a Deus, mas à meia-noite houve um terremoto e abriram as portas da cadeia, e as prisões se soltaram, estavam presos no tronco, e o carcereiro já se ia matar, porque ele viu assim: agora os presos fugiram, e ele sabia como funcionava a lei romana, ele seria responsável pela vida dos presos, ele seria morto, ele pegou a espada já para se matar, para antecipar a sua execução. Paulo falou: não faça isso, nós todos estamos aqui. Aí o carcereiro, vocês sabem, perguntou: senhores, o que eu farei para ser salvo? Atos 16, 32, você conhece aquele versículo clássico, maravilhoso: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a partir dali eles foram para a casa do carcereiro, e toda a família se converteu e foram batizados. Foi assim que iniciou então a nossa igreja, a grande igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses. Inclusive temos uma carta que Paulo escreve muito tempo depois, até quando Paulo estava preso em Roma, escreveu aos Filipenses, que você pode ler essa carta aí. Quando tudo começou ali, naquela situação onde Paulo repreendeu um demônio adivinhador, tá? Era um demônio, não muito comum esse demônio, mas existe por aí. Tá? Assim então começou a primeira igreja da Europa, né? Porque Filipos fazia parte da Grécia Antiga, tá? Nasceu por uma direção específica do Espírito Santo, porque Paulo não queria ir para lá, ou não intencionava ir para lá,
mas o Espírito Santo o dirigiu, foi também com muita oração, porque Paulo chegou e ficou orando, até Deus dar a direção. Foi com discernimento de espíritos malignos, que aparentemente falavam coisas boas, mas vinha da parte de Satanás, e houve uma resistência ao reino das trevas, e houve uma vitória muito grande, que gerou uma perseguição, açoites e prisão, né? Mas ali houve louvor no meio da tribulação, houve milagres e conversões, e assim se inicia a primeira igreja da Europa. Quando Paulo discerniu poderes do ocultismo e agiu de uma forma fervorosa. Aí a pergunta que Jesus faz: como pode alguém entrar na casa de um valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Mateus 12:29, Jesus está falando de uma batalha muito grande. Estávamos dizendo que as pessoas então estão presas no reino das trevas, no império das trevas, são prisioneiros de guerra. Jesus falou assim: como você pode libertar essa pessoa? Como Paulo podia repreender aquele demônio daquela moça? Como Pedro podia repreender aquele feiticeiro? Como Paulo podia, inclusive, dar um julgamento, pronunciar um juízo de cegueira para aquele Elimas, lá em Pafos? Sabe por quê, irmãos? Porque nessa batalha está do nosso lado o mais valente. Jesus falou assim: tem um valente que domina as pessoas, e você só pode saquear os seus bens se for alguém mais valente. O mais valente está conosco. A Bíblia diz assim, que maior é que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, se existe um valente dominando pessoas, existe o mais valente, que é Jesus. No nome de Jesus, você tem toda a autoridade. E você deve então usar quais armas? As armas com as quais lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As fortalezas são estruturas de pensamentos através dos quais o inimigo vai cegando as pessoas e elas passam a pensar daquela maneira e passam a agir daquela maneira, sempre fazendo o que o diabo quer, além até dos seus próprios desejos naturais, e passam a pensar como o diabo pensa. São fortalezas. A mente renovada em Cristo pensa como Deus pensa. Você vai aceitando os pensamentos de Deus, mas nas trevas o inimigo vai infringindo pensamentos. As pessoas pensam, elas acham que estão pensando, mas na verdade elas estão seguindo pensamentos que vêm do inferno, vêm do mal, vêm das trevas. Nossas armas então agora são poderosas para destruir essas fortalezas. É por isso que você deve entender bem, prestar mais atenção e estudar esse assunto importante. E nessas aulas estão ministrando aqui, você pode depois repetir esses vídeos, ouvir melhor, ver os textos bíblicos citados, pedir revelação de Deus, porque todos nós, você tem na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus vizinhos, pessoas que estão presas por Satanás. Você gostaria tanto que elas aceitassem o evangelho, mas elas não vão fazer isso se você não usar as armas espirituais e destruir as fortalezas da mente delas. São fortalezas terríveis. E você pode, sim, com as armas de Deus, vencer o inimigo, que significa libertar pessoas. Bem, temos então já uma proposta para você, que é a parte 3, no próximo vídeo, na próxima aula, você poderá estar assistindo. Então não perca Batalha Espiritual na Evangelização, parte 3. E assim, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. O Espírito Santo possa iluminar a sua mente, possa te dar revelação desses princípios bíblicos, para que você tenha ampla vitória nesta batalha espiritual na evangelização, em nome de Jesus. Amém e amém.